Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 133. Cântico de romagem de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, toda glória seja dada ao teu santo nome. Não há outro Deus além de ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, ó Deus, nós te adoramos porque somos amados, porque fomos justificados, porque somos perdoados, porque somos selados com o Espírito Santo da promessa, porque somos filhos adotados de Deus e porque sabemos que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós estamos nele. Ó Senhor, nós fomos feitos um contigo, ó Pai, com o Filho, com o Espírito, por causa da obra redentora do Salvador. Mas também, ó Deus, somos um como teu povo, como família de Deus. E nessa noite, quando vamos ouvir a tua palavra, eu quero pedir que o Senhor fortaleça a unidade do Espírito no vínculo da paz nesta igreja. Que nesta igreja nós oremos uns pelos outros, nós nos amemos, nós nos apoiemos, nós sejamos instrumentos de Deus para animar uns aos outros na fé mútua, ó Deus, do compromisso com o Senhor Jesus e com a tua palavra. Agora, Senhor, fala ao nosso coração. Oh Deus, enche-nos da tua alegria enquanto ouvimos a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu fui um adolescente, já há um bom tempo, lá na Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, nosso Ministério de Cânticos cantava uma música que me impactava muito. Ela dizia assim: oh, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Para mim também é bom demais ter você ao meu lado, poder pegar na tua mão e te dizer te amo. Para mim também é bom demais ter você ao meu lado, poder pegar na tua mão e te dizer te amo. Oh, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Vamos aprender comigo? Vamos lá? Tenta comigo, vamos lá? Oh, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Essa é a mensagem desse salmo. Esse salmo, amados irmãos, nos apresenta a importância da unidade. O nome desta igreja na qual você está é a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Mas nós não queremos ter unida só no nome. A visão desta igreja é ser uma igreja bíblica, unida e relevante. Porque nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Nós desfrutamos da união espiritual com Cristo. E também por causa desta união espiritual com Cristo pela fé, nós fomos
selados pelo Espírito Santo da promessa que habita em nós, e porque Ele habita em nós, nós somos um só corpo, somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e espiritualmente nós somos um. E esse salmo, composto pelo rei Davi, depois, amados irmãos, que ele foi constituído rei de todo Israel e conquistou a cidade de Jerusalém, o Senhor nos desafia a desfrutarmos da abençoada vida de unidade, e Ele nos apresenta a importância da unidade. E em primeiro lugar, o texto nos diz que a unidade é importante porque a unidade é uma bênção. A unidade é importante porque a unidade é uma bênção. Diz aí o versículo de número 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Louvado seja Deus. Veja que o rei Davi começa com oh, é um brado da alma, não é algo falado com frieza, com indiferença, com desprezo. Ele suspira, oh. Uma outra tradução disse, como é bom e deleitoso habitar os irmãos juntos e em harmonia, como é bom e agradável. Ele diz que quando os irmãos habitam juntos, vivem juntos e têm comunhão juntos no corpo de Cristo, isso é bom. A palavra usada para o hebraico, para bom aqui, significa algo que é bom, algo que é bondoso, que é belo, que é próspero, que é abençoador. Mas ele vai e coloca outra palavra muito parecida do lado, que significa, oh, como é bom e agradável. E a ideia diz que viver em unidade é algo bom, é algo belo, é algo abençoador, mas também é algo deleitoso. Essa palavra agradável pode ser traduzida como doce, como uma delícia. Como quando você come uma coisa gostosa e diz, uau, um doce de leite, né? Uma goiabadinha com queijo para nós que somos mineiros, né? Uau! Chega a vir o olho, assim, de tão doce que é gostoso demais. É isso que Davi está falando, meus irmãos. É bom, é abençoador, é bonito de se ver, é deleitoso, é um prazer quando o povo de Deus tem comunhão e vive junto, em unidade e em amor. Louvado seja Deus. A unidade é importante porque ela é uma bênção. Ela veio para abençoar a sua vida e a minha vida. Jesus, quando orou por nós, amados irmãos, lá em João 17, ele orou pela unidade. João 17, 20 e 21 diz assim, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem o que Jesus disse. Essa unidade é uma bênção porque ela é fundamentada na palavra, minha querida Débora. Ele diz, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes. Nós temos unidade com quem crê na palavra, com quem segue a palavra. Por isso na igreja presbiteriana nós expomos a palavra, porque é pela palavra de Deus que nós nos tornamos um. Mas ele diz, por intermédio daqueles que hão de crer na palavra deles, para que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Quando nós vivemos em unidade, amado irmão, é uma bênção porque é fundamentada na palavra, mas a nossa unidade simboliza a unidade do Pai com o Filho. Você já parou para pensar a importância de preservar a unidade na vida da igreja? Porque simboliza a própria união do Pai com o Filho. E a união do Pai com o Filho, amado irmão, é eterna. A nossa teologia, a palavra nos ensina que Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai. Isso significa que Ele tem a mesma substância, a mesma essência. Ele é um só ser com seu Pai, ainda que sejam pessoas distintas. A nossa unidade simboliza a unidade do Pai com o Filho. Mas a nossa unidade demonstra que nós estamos unidos ao Pai e ao Filho, porque Jesus disse, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós. É claro que nós nunca vamos nos tornar deuses, irmãos. Quando nós estivermos na glória, nós vamos ser pecadores glorificados, não haverá mais pecado em nossa vida, mas nós nos tornamos
um com o nosso Senhor. Jesus disse: como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, que sejam eles em nós. Que unidade maravilhosa. Mas essa unidade, amado irmão, é abençoadora, porque além de ser fundamentada na palavra, além de representar a unidade do Pai com o Filho, além de mostrar que nós juntos estamos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essa unidade, ela é evangelística. Diz o versículo: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmão, se alguém que vive nesse mundo solitário chega nessa igreja e vê que nós nos amamos, que nós oramos uns pelos outros, e ainda que não possa pegar na mão nesse momento, ou dar um abraço apertado, eu nem sempre estou resistindo, vou confessar a verdade para vocês, e essa pessoa se sente amada e vê o amor de Cristo em nosso meio, você acha que essa pessoa não vai ficar aqui? Quando nós nos amamos de verdade, as pessoas veem o amor de Cristo em nosso meio. Mas se você chega numa igreja onde as pessoas só criticam, só falam mal, só atiram pedra, e alguém novo chega e ouve isso, você acha que a pessoa vai querer ficar aqui? A pessoa vai falar: esses loucos não se entendem nem entre eles, eu é que não quero estar no meio desse povo encrenqueiro, vamos embora daqui. Quando nós vivemos em unidade, irmãos, nós atraímos pessoas a Cristo. O grande Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, conta como a igreja conquistou aquele povo pagão do Império Romano. A igreja era perseguida, cristãos eram assassinados, cristãos eram chamados de antropófagos, comedores de carne humana, porque eles diziam que se reuniriam para comer a carne e beber o sangue do Senhor, que significa participar da Santa Ceia. Eles eram chamados de ateus porque todos os gregos e romanos adoravam vários deuses, e quando você adora o único Deus por meio de Jesus Cristo, eles eram chamados de ateus. Eles eram considerados péssimos cidadãos, porque 2 vezes no ano todo cidadão romano tinha que ir ao templo e dizer: César é o Senhor. E o cristão entrava no templo e dizia: Jesus Cristo é o Senhor. E era considerado traidor da pátria. Como é que a igreja em 200 anos conquistou a maioria dos corações do império? Tertuliano diz que foi pelo amor. Quando, queridos amigos e irmãos, os cristãos eram levados para a arena no Coliseu Romano e os ameaçavam com feras, com leões, e eles não negavam seu Senhor e não entregavam seus irmãos e eram trucidados, a multidão ficava impactada vendo aqueles cristãos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quando cristãos queimavam na fogueira glorificando o nome do Senhor e não entregando seus irmãos, o império era impactado. Ah, querido amigo e irmão, quando as pessoas fugiam dos cristãos, o símbolo naquela época era o peixe, chamado de ictus no grego. E essas primeiras palavras, ictus no grego, significa Iesu Christou Huios Theos Soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, quando os crentes iam se identificar na praia, um pegava um pedaço de pau e fazia a metade de um peixe assim, e o outro ia e fazia a metade do peixe. E a palavra peixe em grego é ictus, cujas iniciais é Iesu Christou Huios Theos Soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E eles cuidavam uns dos outros. E Tertuliano conta que o império, onde as pessoas se odiavam e eram soberbas, caiu diante do amor do povo de Deus. Celso, filósofo romano, que odiava o cristianismo, dizia, ele era pagão, ele queria ressuscitar o paganismo, ele dizia: o cristianismo é uma praga. E o pior é que eles se amam, e nesse momento de praga em Roma, além de cuidar dos seus doentes, eles cuidam também dos nossos. O Império Romano caiu diante da igreja, porque ela demonstrava o amor de Jesus na prática. Nós nos amamos uns aos outros. A unidade é uma bênção, meu irmão. Ore pelos seus irmãos da igreja. Se alguém fez mal para você na igreja, comece a orar por aquela pessoa. Faça um compromisso de orar por ela toda semana durante 15 dias.
Peça a Deus para abençoar a vida dela. E de repente você vai sentir vontade de estar com aquela pessoa. Ou pegar o telefone e ligar para ela, ou mandar uma mensagem e abençoar a vida dela. Comece a orar por aqueles que perseguiram você. E você vai ver que você vai sentir um grande desejo de ser uma bênção na vida daquelas pessoas. Mas preserve a unidade da igreja, amado irmão. Preserve, porque ela não é unidade de carne, ela não é unidade de homem, ela não é uma mera sociedade humana, ela é uma unidade espiritual. Nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Se nós vivemos em unidade, nós vamos ser um povo extremamente abençoado. A unidade é extremamente importante. A unidade é importante porque ela é uma bênção. Que você preserve a unidade do corpo de Cristo. Ore pela sua igreja, ore pela sua liderança, ame os seus irmãos. E essa comunidade marcada pelo amor de Deus vai ser uma grande bênção para atrair muitos outros para a presença do Senhor Jesus. Que Deus faça de nós um povo que vive em unidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto da palavra nessa noite, o Senhor continua a nos apresentar a importância da unidade. E a unidade é importante em primeiro lugar porque ela é uma bênção. Mas a unidade é importante em segundo lugar porque ela vem do Espírito. A unidade é importante porque ela vem do Espírito. Olhemos, irmãos, para as figuras de linguagem, as ilustrações que o Salmo usa para nos falar sobre isso. Versículo de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Davi, amados irmãos, quando compõe esse salmo, nos lembra aquele dia em que Moisés, mandado por Deus, lá no livro de Levítico, unge Arão como sumo sacerdote de Israel. E para simbolizar que ele tem sobre si o Espírito Santo e é o sumo sacerdote de Deus e foi capacitado por Deus, Moisés derrama o óleo da unção, além de colocá-lo na orelha e na ponta dos dedos do sacerdote, derrama sobre a cabeça. E aquele óleo que simboliza a unção, a presença, o poder e a capacitação do Espírito Santo, desce sobre a barba de Arão e chega até na gola de suas vestes. O que você talvez não saiba é que na gola das vestes de Arão, de um lado e de outro, havia 2 pedras de ônix. E em cada uma das pedras de ônix estavam escritos o nome de 6 tribos de Israel. Então, quando o óleo caía sobre a cabeça do sacerdote, descia sobre a barba, caía sobre o povo de Israel, chegava até o povo de Deus. Ali naquelas 2 pedras estava o nome de todas as tribos, para dizer que a mesma unção que cai sobre o sacerdote é a mesma unção que cai sobre todo o povo de Deus. A mesma unção, o mesmo Espírito que ungiu o sacerdote, é o mesmo Espírito que ungiu todo o povo de Deus. E se você se lembrar bem, quando o nosso sumo sacerdote foi consagrado ao ministério, foi ordenado ao ministério pastoral, o batismo de Jesus não foi de arrependimento, o batismo dele foi sua ordenação ao ministério. João estava batizando todo o povo. Teve medo de batizar Jesus, Jesus disse: faça isso, porque essa é a vontade de Deus. Foi a ordenação do ministério. E quando João tomou aquela água e batizou o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em oração. E de repente os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. E se ouviu a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Naquele momento o Espírito capacitou Jesus para o seu ministério. Ele não realizou o seu trabalho no poder como segunda pessoa da Trindade, mas ele dependeu totalmente do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre a igreja de Jesus, porque caiu sobre o nosso sumo sacerdote. E no dia em que você creu, o Espírito Santo veio, selou você e habita em você. E o mesmo Espírito que capacitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, nos ungindo para pregarmos o Evangelho, nos ungindo para sermos uma bênção, nos ungindo para que nós
cheios da unção do Espírito Santo, preguemos a palavra e sejamos uma bênção onde o Senhor nos colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto é riquíssimo. E ele apresenta um outro quadro diante dos nossos olhos, para que nós entendamos que a unidade vem do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós causamos divisão na igreja, nós estamos ofendendo o Espírito Santo e vamos prestar conta e sermos disciplinados pelo próprio Espírito Santo. A outra ilustração, irmãos, diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós vamos ficar na primeira metade do versículo de número 3. Agora você tem que ficar no mínimo pasmo comigo, porque o Salmo diz que o orvalho do Hermon desce sobre o monte de Sião. Mas o Hermon está lá no extremo norte de Israel. É a montanha que divide com o Líbano. É uma montanha que tem neve na época do frio. E aí o monte de Sião está a mais de 300 quilômetros, no extremo sul de Israel. Como que o orvalho do Hermon cai sobre o monte de Sião, se há 300 quilômetros de distância? Você tem que prestar atenção numa palavra que se repete no Salmo. O versículo de número 2 diz que o óleo desce sobre a barba de Arão. Depois ele diz de novo que desce para a gola, desce. E aí depois diz que o orvalho do Hermon desce sobre o monte de Sião. Como isso acontece? Lá no monte Hermon tem um veio de água que forma um córrego chamado Bânias. E aquele córrego é uma das fontes do Rio Jordão. E o Rio Jordão, então, desce até o Mar Morto, lá na região do Monte Sião. E se você não sabe, a palavra Jordão, no hebraico é Yarden. Yarden significa descer, o rio que desce. Davi está aqui, amado irmão, assumindo o seu reinado. Está falando que Deus uniu geograficamente aquela nação através de um rio. O rio Yarden, o rio Jordão, o rio que desce. E é impressionante que o Novo Testamento, quando fala do Espírito Santo, também diz que ele é um rio que flui do nosso coração e que abençoa a vida do povo de Deus. Lembra de Jesus pregando na festa dos tabernáculos? No último dia, depois que o sacerdote derrama água sobre o tanque de Siloé, ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João disse que ele falou isso a respeito do Espírito Santo, que quem cresce em Cristo Jesus, além de ter a sede saciada da sua alma, o Espírito de Deus fluiria do seu coração para inundar e abençoar a vida de todos aqueles que estivessem diante dele. Este rio, amado irmão, unia geograficamente o povo de Deus, mas no Novo Testamento nós sabemos que rios de água viva simbolizam o próprio Espírito de Deus. Então, quando fala da unção do sacerdote, o óleo simboliza o Espírito. Quando fala do rio que une Israel, o rio simboliza o Espírito. E isso significa que nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé, por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo fala em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando você quebra a unidade da igreja, você ofende o Espírito Santo. Quando você maltrata o seu irmão e dá os belos gritos nele, você ofende o Espírito Santo. Quando você difama o seu irmão, você ofende o Espírito Santo. Quando você descaracteriza quem tem a responsabilidade de servir você humildemente na liderança, você ofende o Espírito Santo.
você ofende o Espírito Santo. Quando você atira pedra, julga o seu irmão no seu coração, sentencia e o declara culpado, você ofende o Espírito Santo. Eu quero perguntar a você, você tem ofendido o Espírito Santo? A unidade é importante, porque ela é uma bênção, porque ela vem do Espírito Santo. Quando for falar do seu irmão, pense 2 vezes, porque ele é resgatado pelo Senhor Jesus. Ele é filho de Deus. Eu sou pai. Se alguém falar mal dos meus filhos, eu não vou gostar. Deus é o pai por excelência. Você acha que ele gosta quando você difama os filhos dele? Que Deus nos dê a bênção de termos um coração quebrantado e que nós preservemos a unidade do Espírito Santo na vida da igreja de Cristo Jesus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. A unidade é extremamente importante. A importância da unidade se dá porque ela é uma bênção e porque ela vem do Espírito. Você tem se deleitado na unidade e na comunhão do corpo de Cristo? Uau, pastor, a unidade é muito importante. Eu tenho quebrado a unidade durante todos os meus anos de crente. Mas pastor, existe mais uma razão porque a unidade é importante? Sim, meus irmãos, a unidade é importante porque ela vem do rei sacerdote. Por que a unidade é importante? Porque ela vem do rei sacerdote. O salmista termina dizendo, Davi, no seu salmo, falando da montanha de Sião agora: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bênção e vida são paralelismos neste versículo. A bênção de Deus é viver na presença de Deus, em atitude de adoração, cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. E Davi está falando, amado irmão, que agora em Jerusalém está o tabernáculo. E lá mora o sumo sacerdote. Lá são oferecidos os sacrifícios, depois estará o templo, quando Salomão vier a construí-lo. Mas em Jerusalém não habita somente o sacerdote, habita também o rei. E se você olhar para os ofícios que há no Antigo Testamento, 3 deles representam o Senhor Jesus Cristo. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Davi também era rei e profeta, não era sacerdote. Mas em Jerusalém habitava o rei, aquele que governava o povo de Deus. E habitava o sacerdote que oferecia o sacrifício e representava o povo na presença de Deus. Então, querido amigo e irmão, tanto o rei como o sumo sacerdote tipificam a pessoa do Senhor Jesus. E aqui o texto está dizendo que nós temos que preservar a unidade, porque nós nos tornamos um por causa do nosso grande rei que é sacerdote. E é impressionante que lá neste lugar da montanha de Sião, o nosso Senhor foi rejeitado como rei e foi crucificado no Monte Moriá, ao lado do Monte Sião, como sumo sacerdote, para pagar a tua dívida e a minha dívida. Lá naquele Monte Sião, foi ordenada, naquele lugar, a bênção e a vida para sempre. Porque ali o nosso Senhor foi rejeitado como rei e pagou o preço da nossa dívida na cruz do Calvário como sacerdote. Não é à toa que João diz no capítulo 1 do seu capítulo: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus foi rejeitado como rei em Jerusalém e foi crucificado como sumo sacerdote de uma nova aliança, para pagar a minha dívida e a sua dívida, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós fôssemos justificados pela fé no tribunal de Deus, para que nós tivéssemos paz com Deus, fôssemos reconciliados com Ele, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Ele deu sua vida na cruz por amor de nós.
Por isso que João disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto muito, irmãos, de Isaías 53, 5. Texto que Isaías profetiza o que Cristo sofreu. Ele diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Até um cântico que depois eu vou pedir o Mateus para a equipe de louvor cantar em um outro momento. Ele diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Deus, deixou a glória para vir ao mundo e morrer no teu lugar. O maior dos sacerdotes não só ofereceu sacrifício por você, mas ele mesmo foi o sacrifício para pagar a tua dívida contra o pecado na cruz, para que você amasse a Deus sobre todas as coisas e estivesse disposto a amar os seus irmãos e viver em unidade para com eles. A nossa unidade vem do nosso grande rei e sacerdote que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Você ainda tem coragem de me perguntar se vale a pena lutar pela unidade? Que Deus faça desta igreja uma igreja unida não só no nome, mas que nós sejamos uma igreja bíblica, unida e relevante, porque a unidade é extremamente importante, porque ela é uma bênção, porque ela vem do Espírito Santo, porque ela vem do nosso Rei Sacerdote. Que nós consideremos como salmista, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que o Senhor encha a nossa igreja do seu amor por Ele e que nós nos amemos uns aos outros com todo o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.